Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e inspiração para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e, humildemente, procure ter um relacionamento simples, mais profundo com Deus. Estamos ainda na série Os Atributos de Deus. Este será o episódio de número 37. Semana passada, no episódio 36, falamos sobre o atributo fonte de vida. Nosso Deus é fonte de vida. Se você ainda não assistiu, não deixe de assistir. Hoje falaremos do atributo presente, a presença de Deus conosco. Ele é um Deus presente. Então, bora lá. A presença de Deus é o melhor que podemos desejar. Sua presença é garantia de direção, socorro, proteção, discernimento, sabedoria e tantas outras coisas. Salmo 46, a partir do verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes desabem sobre os mares, ainda que as águas rujam e se levantem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O nosso socorro está na presença de Deus. Não é nem no que Ele faz, nem no que Ele pode fazer, nem no seu poder, mas na sua presença conosco. A nossa confiança está em sua promessa de que estaria e estará sempre presente conosco. E que diferença faz quando Cristo está presente no nosso barco em meio à tempestade. Marcos capítulo 4. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-se ou aquiete-se. De repente, o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Queridos, a presença de Jesus no barco é a garantia de que ele não irá a pique. A presença de Jesus em nossa vida é tudo o que nós precisamos para que possamos prosseguir em meio às tempestades que virão. Apavorados, diz o texto, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso mesmo, o Senhor Jesus Cristo tem todo o poder. E Ele estando em nosso barco, estando em nossa vida, nós temos a segurança que Ele vai nos guiar e vai nos guardar em todo o tempo. Agora, a presença de Deus é preciosa. Por isso nós zelamos e vigiamos para que Ele se alegre e tenha prazer em estar entre nós. Veja só o que pode ser uma ameaça para isso, está lá em Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não ouvir, mas são as suas maldades que o separam do seu Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto para que não ouça. Suas mãos estão contaminadas de sangue, a palavra ao povo de Israel, e os vossos dedos de perversidade, seus lábios cheios de mentiras, e a sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras, confiam na vaidade e andam falando mentiras. Neste tempo, a palavra que veio através do profeta Isaías é: não é que a mão do Senhor está encolhida, não é que a presença dele não opere, é que os seus pecados, as suas maldades, as suas inconsequências, os lábios mentirosos, a injustiça faz separação entre vocês e Deus. Sim, queridos, eu sei, hoje nós temos a graça e o perdão proveniente de Deus. Porém, cabe a cada um de nós vivermos para a glória de Deus, agradando-o com toda a nossa maneira de viver. Esse é o nosso chamado. Moisés sabia tanto disso, queridos, que num instante, quando ele estava dirigindo o povo,
lá no deserto, ele exclamou: como caminhar sem a presença daquele que livrou o povo lá do Egito? Êxodo capítulo 33, a partir do verso 14. Disse, pois, o Senhor: então irá a minha presença contigo para te fazer descansar, Moisés. Então Moisés respondeu: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, não nos faça continuar. Como, pois, se saberá agora, diz Moisés, que tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? O que nos difere daqueles que estão desesperados no mundo, a não ser a gloriosa e doce presença de Deus em nossa vida? O que nos faz termos fé e acreditarmos que o Senhor nos livrará, nos fará passar no meio do fogo e da água, no meio das lutas e tribulações? Não é por acaso que a presença de Deus está entre nós? No Velho Testamento, queridos, o maior símbolo da presença de Deus era a Arca da Aliança. O povo de Israel descansava na confiança em que a presença de Deus estava lá, e de fato estava. Com ela, Deus aconselhava os seus servos, orientava na guerra, derrotava os exércitos inimigos. Sem a presença dela, perdição, derrota, tristeza, trevas. Há um texto terrível na palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 2. Se vocês quiserem fazer um bom exercício, leiam os 15 primeiros capítulos de 1 Samuel. Muito bonito esse texto. Desde o capítulo 1, a história de Ana e de Samuel. Mas no capítulo 2 em diante, conta a história de um sacerdote que estava tomando conta ali da tenda, do tabernáculo. Seu nome era Eli. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Os 3 eram sacerdotes, porque ele era e os seus filhos também. Só que os filhos de Eli, segundo a palavra de Deus, eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Eles não estavam nem aí com a presença de Deus, com a arca, com o tabernáculo. O pecado desses homens, diz a palavra de Deus, era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. As pessoas traziam ofertas, eles metiam o garfo, pegavam para si, repartiam entre eles, uma várzea. Depois, diz a palavra, eles seduziam as mocinhas que serviam junto à entrada da tenda, a várzea. Eli, que já estava muito idoso, sabia que os seus filhos faziam isso e não os corrigia adequadamente. Pecado de Eli, pecado de Ofni e Finéias. Bom, por fim, houve uma guerra contra os inimigos de Israel. E lá vieram os filisteus de novo. Daí, o que eles fizeram? Nossa, os filisteus vêm contra nós. E eles estavam ali sem confiança nenhuma, porque estava uma várzea mesmo, a parte sacerdotal. Aí eles pensaram, vamos trazer a arca. Sim, vamos trazer a arca. Trouxeram a arca, colocaram ali pertinho e falaram, agora vai. Nova derrota. Ofni e Finéias foram mortos. A arca foi tomada. Eli também morreu. Por quê? O problema era na arca? Na presença de Deus? Não. Ela estava ali. Só que a presença de Deus habita de fato em nossa obediência em espírito e em verdade para com Ele. Não adianta ir à igreja, não adianta dar o dízimo, não adianta cantar, não adianta orar, não adianta participar do coral, não adianta cumprir ritos se o nosso coração não está convertido de verdade ao nosso Senhor, se nós não o amamos de todo o nosso coração. No reino de Deus não existe me engana que eu gosto. Deus conhece o profundo dos nossos corações. Só nós nos enganamos achando isso, não é? Enganamos a nós mesmos, pois ninguém engana a Deus. E por fim, neste episódio, que ele é muito rico, mas quando a arca foi tomada, levada pelos filisteus, quando Ofni e Finéias morreram, Eli morreu, a mulher de Finéias estava grávida, ela deu à luz a um filho, e ela deu o nome de Icabode. Icabode quer dizer o quê? Acabou a glória de Deus. Quando ela ouviu aquelas notícias da derrota, da morte do seu esposo, do seu sogro, e que a arca tinha sido tomada, ela deu à luz e colocou, foi-se embora a glória de Israel. E aí, porque ela disse isso, aquele menino teve esse nome, Icabode. Queridos,
Querem saber por que a glória de Deus não se manifesta mais? Eu dou graças a Deus por ter participado num tempo em que nós vivíamos o céu aqui na terra. Quantas experiências maravilhosas com Deus, quanta coisa maravilhosa. Povo de Deus comprometido, convertido, buscando a face de Deus, ansiando por essa presença de Deus. Se você fizer isso, se a sua igreja fizer isso, pense numa mudança, numa transformação. Invoque a presença e honre a presença de Deus com a sua vida. Você vai ver como vai ser diferente. Não pode ficar a forma e sair a essência. Não pode ficar os ritos e sair a verdade. Por isso a glória de Deus se perde. Sabe, queridos, nós queremos sim, todos nós que somos sinceros, atrair a presença de Deus, invocá-lo, adorá-lo, para estarmos juntos daquele que nos trouxe da morte para a vida e humildemente retribuir naquilo que nós temos, que é tão pouquinho, a sua compaixão e a sua fidelidade. E assim fazendo, de coração, nós manteremos entre nós essa presença gloriosa. A palavra de Deus diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que me ama guarda a minha palavra, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Senhor promete a sua presença na sua vida e na minha vida. E como eu tomo conta dessa presença, o quanto eu honro a Deus, o quanto eu o louvo de verdade e glorifico. O Senhor Jesus Cristo trouxe uma palavra maravilhosa. Ele falou: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Presença garantida é o que o Senhor Jesus nos promete, desde que nós caminhamos de maneira tal a honrá-lo e atrair essa doce presença que ele tanto merece. Vamos orar. Senhor Jesus, a tua presença nos é cara, nos é rica, não há tesouro maior do que o Senhor habitando entre nós, do que o Senhor habitando em nós. Então, humildemente, Senhor, invocamos essa presença e queremos, Senhor, fazer como o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias. Queremos, Senhor, fazer um pacto contigo, um pacto no teu sangue, na tua morte, na tua cruz, em que o Senhor derramou a sua vida para que eu tivesse vida, porque eu estava na morte e passei para a vida. Senhor, eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor me dê forças para que a tua presença não se vá, para que a glória do Senhor não se perca, para que os inimigos de Deus não se vangloriem. Pai, mesmo estando essa arca preciosa, essa tua presença próximo da gente, se nós não andarmos de maneira tal a te glorificar com as nossas vidas, com os nossos atos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, Senhor, Pai, estaremos entristecendo o teu Espírito Santo. Então permita, Senhor, que nós possamos ter forças em ti para caminharmos e continuarmos e perseverarmos, Senhor, te dando glória sempre, Senhor, gratos por tudo que o Senhor fez, mas que essa gratidão se manifeste em fidelidade àquilo que é teu, Senhor, a tua palavra, em obediência, para que não sejamos como Ofni e Finéias, pessoas debochadas do reino, que não valorizam, Senhor, a tua presença. Não, Senhor, a tua presença para nós é a nossa maior riqueza, o teu reino entre nós, Senhor, a pérola de grande preço. Senhor, permaneceremos em ti, porque tu irás fortalecer as nossas mãos, nossos joelhos, nós iremos continuar, Senhor, caminhando na tua presença, porque o Senhor em nós é força, Senhor. Mesmo fracos, Senhor, dependendo de ti, nós então nos tornamos fortes. Que assim seja, Senhor, para a tua glória e que a tua presença esteja sempre entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para você e que Deus abençoe a sua família, te dê uma semana abençoada. Que essa presença seja realmente doce na sua vida, preciosa, que você não a troque por nada. Em nome de Jesus. Se você gostou, curta, se inscreva no nosso canal, mande os seus comentários e que possamos nos ver semana que vem, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.